Olá, alunos! Espero que vocês estejam bem. Hoje nós falaremos sobre as orações subordinadas adverbiais. Como vocês sabem, nós já estudamos as orações coordenadas, já estudamos também as subordinadas adjetivas e na última aula as substantivas. Na próxima estudaremos as reduzidas e aí fecharemos as orações, ok? Vamos lá. Orações subordinadas adverbiais funcionam como adjunto adverbial. Então, olha só, adjunto adverbial é a nossa função sintática. Temos as classes gramaticais, certo? Que fazem parte da morfologia e temos as funções sintáticas que fazem parte da sintaxe, tá? Funcionam como adjunto adverbial, ou seja, tem a função sintática de adjunto adverbial de outras orações e vêm normalmente introduzidas por uma das conjunções subordinativas. Então, nós temos as conjunções coordenativas, mas no caso das subordinadas adverbiais, elas são introduzidas por conjunções subordinativas. E aí temos uma formulazinha, CCTPF. Para que fique mais fácil de decorar, a gente pode pensar 6 coisas tem para fazer. Como assim? Olha só, temos aí os nomes abaixo, as nomenclaturas abaixo, que são as nomenclaturas que estabelecem, que mostram, na verdade, o valor semântico da conjunção. Então, se a minha conjunção é causal, quando eu for nomear a minha oração, ela vai ser causal, tá? Então, olha só, temos 6 conjunções que darão nome às orações. 6 começam com C, uma com T, outra com P, outra com F. Então, são elas causais, concessivas, condicionais, consecutivas, comparativas, conformativas. Depois, temporais, proporcionais e finais, ok? Para ficar mais fácil para decorar. Mas é lógico que decorar e entender. Por que eu fiz isso? Eu sei que vocês têm as orações coordenadas e as subordinadas, elas apresentam subdivisões. Então, vocês têm que saber quais são as orações coordenadas, quais são as conjunções coordenativas, quais são as conjunções subordinativas. Isso é muito importante, isso é essencial. Comecemos. Classificação das orações subordinadas adverbiais. Causais. Iniciam oração com circunstância de causa para que o fato da principal se realize. Então, as orações que aparecem em negrito são as orações subordinadas. Conjunções. Porquê, como sentido de porquê, porquanto. Locuções conjuntivas, já que, uma vez que, visto que, haja visto que e etc. Então, conjunção tem uma palavra, locução conjuntiva, 2 ou mais. Assim como verbo tem uma palavra, locução adverbial, 2 ou mais. Adjetivo tem uma palavra, locução adjetiva, 2 ou mais. Advérbio tem uma palavra, locução adverbial, 2 ou mais. É a mesma lógica, tá? Primeiro exemplo. Irei à praia, já que está cedo. A minha oração principal é irei à praia. A oração está completa. A oração já que está cedo é a minha oração subordinada. Mas primeiro, vamos lá. Já que está cedo é uma oração porque tem verbo, ok? Ela é subordinada porque ela estabelece com a oração principal uma relação. Ela funciona como adjunto adverbial da oração principal, certo? Outra coisa, o conectivo ou a locução conjuntiva, conectivo é a mesma coisa que conjunção, tá, gente? A conjunção ou a locução conjuntiva, ela fica presente na oração subordinada, não na oração principal. É a oração subordinada que vai começar com a locução conjuntiva ou a conjunção, porque aqui nós estamos falando das orações desenvolvidas. Quando falarmos das orações reduzidas, elas não apresentam conectivo, por isso é que elas têm esse nome. Mas, enfim, por que eu falei isso? A oração subordinada vai ter conectivo, a oração principal não. Então, irei à praia, minha oração principal, já que está cedo. Oração porque tem verbo. Cadê o verbo? Está. Subordinada porque estabelece com a oração principal uma relação, certo? Ela desempenha a função de adjunto adverbial. Ok, oração subordinada adverbial. Adverbial por quê? Porque apresenta uma circunstância em relação à oração principal. Que circunstância é essa? De causa, certo?
Porque está cedo, já que está cedo, uma vez que está cedo, irei à praia. Então, por isso que essa redação, por isso que essa oração vai receber o nome de oração subordinada adverbial causal. Outro exemplo. Como ninguém se interessou pelo projeto, não houve alternativa a não ser cancelá-lo. Então, o lo se refere ali ao projeto. A oração principal. Não houve alternativa a não ser cancelar o projeto, né? Vamos substituir aí o lo pelo projeto. Não houve alternativa a não ser cancelar o projeto. É a minha oração principal. Oração subordinada. Como ninguém se interessou por ele. Então, como ninguém se interessou por ele, foi a causa que fez com que o projeto fosse cancelado. Como ninguém se interessou pelo projeto, não houve alternativa a não ser cancelar o projeto. A minha oração principal, não houve alternativa a não ser cancelar o projeto. Certo? Oração subordinada, como ninguém se interessou por ele, como ninguém se interessou pelo projeto. Então, oração subordinada adverbial causal. Outro exemplo, o último exemplo é muito de amiga. Já que você não vai, também não vou. Já que você não vai, eu não vou ao circo. Oração principal, eu não vou ao circo. Percebam que a oração está completa, gente. Eu, sujeito, vamos classificar, vamos observar essa oração. Eu, sujeito simples, só tem um núcleo. Não, o não, ele é um advérbio na morfologia. Então, na sintaxe, ele vai ser um adjunto adverbial, certo? Percebam que aqui o não, ele é um adjunto adverbial, certo? Ele só tem uma palavra. Agora, nós estamos estudando orações que funcionam como adjunto adverbial, né? Porque tem verbo, por isso aqui vão receber esse nome de oração. Então, não é o nosso adjunto adverbial. Vou, quem vai, vai a algum lugar. Então, vou é um verbo transitivo indireto, porque pede um complemento preposicionado. Ao circo, então, é o meu objeto indireto. Ou seja, eu tenho todos os elementos na oração. Só que a outra oração vai estabelecer, em relação à minha principal, uma circunstância, né? Então, eu não vou ao circo, já que você não vai. Já que você não vai é a causa que me faz não ir. Então, oração subordinada adverbial causal, ok? Agora, comparativa. Gente, eu quero que vocês prestem atenção em uma coisinha que eu vou dizer. Não se apeguem muito a isso não é muito falado, isso não é uma questão muito importante, mas é interessante que vocês percebam por quê. Para que a gente possa, de fato, refletir sobre o uso da língua, refletir sobre as orações de modo geral, tá? Então vamos lá. Mas não é nenhum bicho de sete cabeças. Vamos lá. Comparativas. Expressam uma comparação com a oração anterior. Conjunções. Como, tal, que, do que. Então vocês perceberam que, isso que eu vou falar já começa ali. Conjunção, a gente tem do que. Depois de mais, depois de menos, depois de maior, depois de menor, depois de menor, de melhor, perdão, e depois de pior. Ou seja, vocês perceberam que eu falei para vocês até aqui o seguinte: temos a oração principal, certo? E temos a oração subordinada. A oração subordinada, ela tem uma relação sintática com a oração principal, mas é uma relação de a oração subordinada em relação à oração principal vai ter função sintática de adjunto adverbial. Lembram quando nós estudamos, por exemplo, as orações substantivas na aula passada? Se eu digo assim, ele disse. A oração subordinada, ela precisa aparecer. Então, lembrando das substantivas, ele, sujeito, disse. Quem diz algo, alguém, né? Então, por exemplo, mas se eu quero dizer se eu quero dar só o objeto direto. Então, ele, sujeito, disse, verbo transitivo direto, que não iria à festa. Então, que não iria à festa vai ser a minha oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Tá? Porque a gente tem que classificar. Ai, professora, mas como assim o verbo dizer não é um verbo transitivo direto e indireto? Ele é. Mas eu já falei que vocês têm que classificar a oração de acordo com o complemento que aparecer. Se aparecer só, ele disse que não iria à festa, você vai ter que dizer que esse verbo dizer é um verbo transitivo direto. Se aparecer, ele disse que não iria à festa ao amigo, aí você vai colocar que é um verbo transitivo direto e indireto, tá?
Por que eu tô falando das substantivas? Para que vocês percebam que o complemento, a oração subordinada da substantiva, tem uma dependência sintática muito grande. Ele disse, você vai me perguntar, disse o quê? Certo? Essa dependência sintática, ela não se dá nas adverbiais da mesma maneira que se dá nas substantivas, tá? Beleza? Tanto é que no último exemplo, eu comentei com vocês, né? Eu não vou ao circo, nós temos ali os elementos da oração, tá? Ok? Ah, professora, então a oração subordinada adverbial, ela não é importante? Ela é importante, ela apresenta uma circunstância em relação à oração principal. Mas, gente, pensem, adjunto adverbial. Quando a gente estuda adjunto na língua portuguesa, a gente estuda, lá em período simples, né? A gente estuda que o adjunto é um termo essencial, que é um termo integrante ou que é um termo acessório. E aí? A gente estuda que o adjunto adverbial é um termo acessório. Nós estamos estudando as orações subordinadas adverbiais e elas funcionam, a oração subordinada em relação à oração principal, funciona como adjunto adverbial. Ou seja, é um termo essencial? Não é. Agora vamos pensar no caso, maravilhosa, né? Eu tô aqui falando de subordinadas adverbiais e falei das substantivas, mas é porque eu quero que isso fique muito claro para vocês, tá? Agora, por exemplo, o exemplo que eu acabei de dar. Ele disse que não iria à festa. Ele, sujeito, disse verbo transitivo direto, certo? Agora, ele disse, VTD, que não iria à festa, OD. Quando nós estudamos objeto direto, nós estudamos em que momento? Termos essenciais, termos integrantes ou termos acessórios? Termos integrantes, porque eles completam o sentido do verbo. Se eles completam o sentido do verbo, eles são extremamente necessários. Porque se o verbo é transitivo direto, significa que ele precisa de um complemento sem preposição para que o sentido dele seja completo. É diferente do verbo intransitivo. O verbo intransitivo não precisa da ajuda de ninguém, ele não precisa de complemento, tá? Eu quero que vocês entendam a relação de subordinação das orações adverbiais e das orações, por exemplo, substantivas. Beleza, gente? Ok, tá. Isso é importante, eu entrei nesse mérito porque aqui nas comparativas tem um detalhe. Então, vamos continuar. Como eu estava falando ali das conjunções, né? Temos como, qual, que, do que. O do que, ele aparece, ó, depois de mais, menos, maior, menor, melhor e pior. E o quanto aparece depois de tão, de tanto, ok? Locuções conjuntivas, bem como, assim como, que nem é uma locução conjuntiva bastante informal, bastante coloquial, e etc. Observação. Nas comparativas, é comum a omissão do segundo verbo por ser idêntico ao primeiro. Então, aqui por uma questão de coesão, para evitar a repetição, né? Não vai comprometer o sentido do texto. Hoje eu trabalho mais do que trabalhava. Então, olha só. O que eu quero que vocês entendam aqui? Prestem atenção. Hoje eu trabalho mais. Ok, é a minha oração principal. Do que trabalhava, né? Hoje eu trabalho mais, oração principal. Do que trabalhava é a minha oração subordinada. Mas percebam, gente, eu falei para vocês toda essa questão das orações subordinadas substantivas, que tem uma relação, uma dependência sintática de fato que é muito comprovada, que é muito nítida. Embora a oração subordinada adverbial também seja importante e exerça função sintática na oração principal, são dependências sintáticas diferentes. A gente percebe uma dependência maior na substantiva, menor na adverbial. Digo isso em relação à oração principal e à oração subordinada. Entretanto, embora a oração subordinada adverbial tenha uma autonomia muito maior em relação, se a gente compara as orações subordinadas adverbiais com as substantivas, em algumas orações subordinadas adverbiais, a gente consegue perceber que existe uma dependência sintática. Agora eu estou falando só das adverbiais. Eu estou falando das adverbiais, estou comparando a comparativa com a que a gente acabou de ver, por exemplo, que foi a causal, tá? Agora foca nas subordinadas adverbiais. O que eu estou dizendo para você?
que algumas orações subordinadas adverbiais vão apresentar uma dependência sintática maior que outras orações subordinadas adverbiais. A comparativa, por exemplo, tem uma dependência sintática maior do que a causal. Por que eu estou te falando isso? Vamos lá. Hoje eu trabalho mais, eu falei para você que é a nossa oração, o quê? Principal, não foi? Do que trabalhava. Mas, gente, vamos tirar a oração subordinada que é do que trabalhava. Se eu digo para você assim, como no exemplo anterior, eu não vou ao circo. Você entendeu? Entendeu? Eu não vou a algum lugar. Ok, tudo bem. Agora, se eu digo para vocês, hoje eu trabalho mais. Você não sente que falta alguma coisa? Hoje eu trabalho mais, tá? Mas você trabalha mais hoje do que quando você era solteiro? Do que quando você estudava? Do que. Tá, mas você espera uma comparação. Hoje eu trabalho mais. Tanto é que se não tivesse a oração principal, a gente poderia colocar ali reticências. Hoje eu trabalho mais. Isso caracterizaria. Ih, gente. Isso caracterizaria, por exemplo, uma reflexão da pessoa que falou a frase. Sabe, se fosse um texto, por exemplo, um enredo e tal. O que eu quero que vocês pensem? Hoje eu trabalho mais. Ok. Outra coisa. Do que trabalhava. Até minha oração subordinada também sozinha, do que trabalhava. Do que trabalhava. É estranho, tá? Por que que isso é estranho, gente? Porque todo esse discurso que eu falei para vocês das orações subordinadas adverbiais em relação às orações subordinadas substantivas, e depois eu pedi para que vocês esquecessem substantivas para que vocês entendam a própria relação. Esqueçam agora, tá, gente? Não esquecer que existe, não. Por favor. Mas assim, agora falando das comparativas, para que vocês peguem esses nuances. Aqui, gente, nós temos a oração principal e a oração subordinada. As comparativas apresentam uma dependência sintática maior, ok? Porque olha só, gente, na verdade, elas são interdependentes. Elas precisam uma da outra, tá? Uma não vai existir sobre a outra, é sozinha, sem a outra. Quer dizer, eu falei sobre, é sem a outra. Tanto é, gente, isso se dá. Lembra que eu falei pra vocês aqui? Olha só aqui os parênteses e tal. Ó, mais do que. Mais do que. O mais, ele aparece em uma oração. Hoje eu trabalho mais. O que você espera? Você espera algo, você espera uma comparação. O que aconteceu? O mais apareceu em uma e o do que apareceu em outra. Então, isso mostra que, de fato, existe uma dependência sintática aqui nas comparativas, tá bom? Isso a gente chama de par correlato. Par correlato. Professora, vai cair na minha prova? Não vai, isso não cai em concurso. Eu nunca vi isso cair em concurso, tá? Mas eu só quero que vocês entendam o seguinte. Todo esse discurso das adverbiais em relação às substantivas, tá? Quero que vocês entendam que é uma subordinação diferente e que dentro das próprias orações subordinadas adverbiais também existe uma dependência diferente. Aqui no caso das comparativas, essa dependência é muito maior. Então a gente chama esse mais do que de par correlato, tá? Esse co significa junto, né? Então é um par que se relaciona junto, um precisa do outro, tá? Beleza? Então, continuando, gente. Sua sensibilidade é tão afinada quanto a sua inteligência. Assim como no exemplo anterior, a gente aqui também percebe um par correlato, né? Então, par que apresenta uma relação com no caso, tão apresenta uma relação com quanto, por isso eles formam um par, e existe uma dependência sintática maior do que nas outras orações subordinadas adverbiais. Professora, isso só acontece nas comparativas? Não. Acontece em outras também, tá? Mas já falarei sobre isso com vocês. O outro exemplo, o orador foi mais brilhante que profundo. O orador foi mais brilhante que profundo. Aqui a gente tem uma comparação das características do próprio orador. O brilhantismo e a profundidade, né? Estão sendo comparadas. Então a gente também percebe esse par correlato aqui, ó, mais que, certo?
Outra coisa, quando vocês estudaram os advérbios, vocês provavelmente estudaram que eles apresentam uma característica que é a mobilidade sintática. Então, eu posso dizer, ontem eu fui à praia. Eu posso dizer, eu fui à praia ontem. O ontem, ele pode ocupar lugares diferentes. As orações subordinadas adverbiais também apresentam uma mobilidade sintática. A oração principal pode aparecer no início e a subordinada depois, mas a subordinada pode aparecer antes da principal. Isso não é errado. Mas perceba, seria estranho se eu dissesse aqui, quanto à sua inteligência, sua sensibilidade é tão afinada. Que profundo o orador foi mais brilhante. Percebe? Essa dependência sintática maior não permite que isso aconteça. Agora, no exemplo anterior, eu não vou ao circo já que você não vai. Certo? Eu posso dizer, eu não vou ao circo já que você não vai, ou já que você não vai, eu não vou ao circo, tá? Por quê? Isso mostra mesmo que sejam orações dependentes sintaticamente, dependentes no sentido de que a oração subordinada, ela apresenta em relação à oração principal uma função sintática. Entretanto, a oração principal, ela não precisa da subordinada para ter o seu sentido completo, tá? São dependências diferentes. A gente não consegue, por exemplo, fazer essa troca aqui. Quanto à sua inteligência, sua sensibilidade é tão afinada. Que profundo o orador foi mais brilhante. Ou seja, o que isso mostra? Aqui nas comparativas, de fato, a gente percebe que existe uma dependência sintática maior do que nas causais. Né? A gente só viu até agora as causais e as comparativas, por isso é que eu só estou falando das causais, tá? Mas isso que acontece nas causais, essa independência maior, não acontece só nas causais, tá? Também vai acontecer em outras orações. Vamos continuar. Concessivas. As concessivas, elas têm o mesmo raciocínio que as causais, por exemplo, tá? Em relação a não ter esse par correlato, tá? Não tem. Até agora a gente só viu que tem esse par correlato nos exemplos das comparativas. Então vamos lá, concessivas. Expressam um fato contrário ao da oração principal, embora incapaz de impedir a sua realização. Conjunção. Embora, com quanto. Locuções. Ainda que, mesmo que, posto que, se bem que, por mais que, apesar de que, se bem que. Observação. O verbo virá, o verbo da subordinada, virá no modo subjuntivo. Temos o modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Aqui o modo é subjuntivo. Exemplo. Embora fizesse calor, levei agasalho. Oração principal. Eu levei isso. Percebe, ó. Eu, sujeito. Levei, VTD. Agasalho, OD. Show, ok. Ok, eu levei agasalho. Embora fizesse calor. A minha conjunção está na subordinada. Minha conjunção é embora, né? Então, levei agasalho, oração principal, oração subordinada, embora fizesse calor. Por que é oração? Porque tem verbo. O verbo fizesse, que é o verbo que está no subjuntivo. Oração porque tem verbo. Subordinada porque estabelece com a oração principal uma relação, certo? Uma relação sintática. Adverbial porque apresenta uma circunstância. E concessiva porque essa circunstância é de concessão. Né? O que é concessão mesmo? Por exemplo, se eu digo, mesmo que chova, irei à praia. Se você planeja ir à praia e chove, normalmente o que se espera é que você desista. Mas você diz, mesmo que chova, irei à praia. Tá? Então, uma quebra de expectativa. Isso é a concessão. Então, levei agasalho, oração principal, embora fizesse calor, oração subordinada adverbial, concessiva. Percebe? Aqui, a subordinada apareceu antes da principal, embora fizesse calor, levei agasalho. Eu poderia colocar também, levei agasalho, embora fizesse calor. Perceberam que essa dependência que existe na comparativa não existe na concessiva? Por isso é que primeiro eu comecei falando com vocês sobre essa diferença de dependência das adverbiais em relação às substantivas. Daí depois eu falei, agora esqueçam, vamos ver isso dentro da própria oração subordinada adverbial. Outro exemplo, ainda que fosse tarde, não desistiu de caminhar. Não desistiu de caminhar, é a minha oração principal, ainda que fosse tarde. Oração subordinada adverbial concessiva. Aqui essa mobilidade sintática existe muito. Eu posso dizer, ainda que fosse tarde, não desistiu de caminhar. Ou, não desistiu de caminhar, ainda que fosse tarde. Condicionais.
As condicionais também seguem o mesmo raciocínio. Elas são essa dependência que existe na comparativa não existe aqui, tá? Não existe essa dependência, não existe em todas as orações subordinadas adverbiais. Condicionais. Iniciam uma oração que indica condição ou hipótese para que o fato da oração principal se realize. Conjunções. Se, caso, etc. Locuções conjuntivas. Contanto que, desde que, salvo se, a menos que, dado que, a não ser que, sem que e etc. Vamos lá. Primeiro exemplo. Se o regulamento do campeonato for bem elaborado, certamente o melhor time será campeão. Oração principal, certamente o melhor time será campeão. Se o regulamento do campeonato for bem elaborado. Então, a minha conjunção, como eu falei, está na nossa oração subordinada adverbial, né? Está na oração subordinada, não aparece na oração principal. Diferente, por exemplo, das comparativas, né? Porque a gente tem um par correlato. Então, uma palavrinha vai aparecer na oração principal e a outra palavrinha vai aparecer na minha oração subordinada. Elas só acontecem assim, elas existem dessa forma, tá? Agora, no caso da condicional, essa conjunção vai aparecer na subordinada, tá? Então, certamente o melhor time será campeão, oração principal. Se o regulamento do campeonato for bem elaborado. Se o regulamento do campeonato for bem elaborado, oração subordinada adverbial condicional. Mais uma vez, oração porque tem verbo, subordinada porque estabelece com a principal uma relação, adverbial porque apresenta uma circunstância, e a circunstância é de quê? De condição. Oração subordinada adverbial condicional. Outro exemplo, uma vez que todos aceitem a proposta, assinaremos o contrato. Gente, outra coisa. Tem que tomar cuidado. Ah, professora, então eu vou decorar a conjunção e eu não vou tô nem aí pro contexto, sabe? Eu vejo lá, por exemplo, uma vez que e penso que isso pode ser causal, professor, e é isso. Não, querido, por favor. Porque olha só, você tem que saber as conjunções, é importante que você saiba, sim. Mas mais do que isso, você tem que analisar o contexto, ok? Por exemplo, quando a gente estuda as coordenativas, maravilhosa, né? Porque, enfim, gente, quando a gente estuda as coordenativas, eu sei que não é sobre isso, mas é só para vocês entenderem. O E é uma conjunção coordenativa aditiva, mas ela só expressa adição? Não, né? Ela expressa também contraste. Se eu digo, estudei e não passei na prova, não será o caso de vocês. Mas estudei e não passei na prova, é uma adição? Não, é uma oposição. Estudei, mas não passei na prova. Então não pode só decorar, tá? A situação não acontece assim. Então, uma vez que todos aceitem a proposta, assinaremos o contrato. Oração principal, assinaremos o contrato. Oração subordinada, uma vez que todos aceitem a proposta. Então, assinaremos o contrato uma vez que, se, caso, todos aceitem a proposta. A gente pode tentar trocar. Troca uma vez que pelo se, para você ver se o sentido é o mesmo. E sim, assinaremos o contrato se todos aceitarem a proposta, ok? Então, assinaremos o contrato oração principal, uma vez que todos aceitem a proposta, oração subordinada adverbial condicional. Perceba, eu posso dizer, uma vez que todos aceitem a proposta, assinaremos o contrato. Ou, assinaremos o contrato, uma vez que todos aceitem a proposta. Não é isso? Não é certo? Essa mobilidade sintática acontece aqui. Caso você se case, engraçado, caso você se case, convide-me para a festa. Então, oração principal, convide-me para a festa. Caso, se você se casar. Então, a oração subordinada é oração porque tem verbo, subordinada porque tem uma relação sintática com a oração principal, certo? Adverbial porque apresenta uma circunstância em relação à principal, circunstância de quê? De condição. Então, caso você se case, oração subordinada adverbial condicional, e a conjunção está presente onde? Onde, de maneira geral, ela costuma ficar na oração subordinada. Agora vamos estudar as conformativas. Iniciam uma oração que indica circunstância de conformidade ou acordo com o fato expresso pela oração principal. Conjunções. Conforme, como, com sentido de conforme, segundo, consoante, etc. Então, gente, temos aí os exemplos. Então, gente, continuando. Consoante reza a Constituição, a conjunção ali é consoante. Todos os cidadãos têm os direitos iguais.
Então, oração principal. Todos os cidadãos têm os direitos iguais, consoante reza a Constituição. Aqui, nos exemplos que nós temos, essa mobilidade sintática, ou seja, essa troca, né? E também essa relação de dependência, ela não se dá nos exemplos que nós estamos vendo das conformativas, como acontece, por exemplo, nas comparativas, né? Que nós temos o tal do par correlato. Então, consoante reza a Constituição, oração subordinada adverbial conformativa, todos os cidadãos têm os mesmos direitos, têm os direitos iguais, perdão, é a nossa oração principal. Outro exemplo, segundo atesta recente relatório do Banco Mundial, o Brasil é o campeão mundial de má distribuição de renda. Oração principal, o Brasil é o campeão mundial de má distribuição de renda, segundo, conforme atesta recente relatório do Banco Mundial. Então, oração subordinada, adverbial conformativa. Eu poderia. Aqui as orações começaram com a subordinada, mas eu poderia dizer, por exemplo, todos os cidadãos têm os direitos iguais, consoante reza a Constituição. O Brasil é o campeão mundial de má distribuição de renda, segundo atesta recente relatório do Banco Mundial, né? Então, gente, continuando. Consecutivas. Inicia uma oração que indica uma consequência do fato expresso na oração anterior. Então, percebam que tem aí um asterisco. E a gente consegue perceber, gente, o tal do par correlato logo ali, ó, conjunção, que precedido de tal, tanto, tão ou tamanho. Ou seja, eles aparecem em orações diferentes. Por isso, a tal da dependência sintática maior em relação às outras subordinadas adverbiais, por exemplo. Locuções conjuntivas, de modo que, de forma que, de sorte que e etc. Exemplo, sua fome era tanta. Sua fome era tanta é a nossa oração principal. Percebe que a diferença entre sua fome era tanta e quando a gente compara, por exemplo, essa oração principal, sua fome era tanta, a seguinte oração, que eu acho que apareceu na concessiva, né? Por exemplo, eu levarei agasalho. É a oração principal, ó. Eu levarei agasalho, ok. E na causal, eu não vou ao circo. Elas apresentam uma independência sintática em relação à outra, embora a outra oração subordinada seja importante e desempenhe sim a função sintática de adjunto adverbial, percebe que a minha oração principal ela está completa. Agora aqui, se eu digo, sua fome era tanta, a fome dele era tanta, você espera que tenha uma continuação. Então, aqui, essa dependência sintática ela também acontece, como acontece, por exemplo, na comparativa. Então, tanto é, gente, que o tanta aparece na oração principal e o que aparece na oração subordinada, né? Então, esse tanto aqui é o tal do nosso par correlato, é o par que precisa um do outro, que estabelece uma relação, para que eles consigam estabelecer essa relação, eles precisam estar juntos, tá? Existe uma união grande entre eles. Então, sua fome era tanto, oração principal, que comeu com casca e tudo, oração subordinada, adverbial consecutiva. Então, sua fome era tanta, causa, que comeu com casca e tudo. O barulho foi tão violento que acordou o bairro inteiro. O barulho foi tão violento, o que aconteceu a partir disso? O barulho foi tão violento, oração principal, que acordou o bairro inteiro. Então, a nossa oração principal, o barulho foi tão violento. Oração subordinada adverbial consecutiva que acordou o bairro inteiro. Então, aqui, mais uma vez, a gente tem, ó, tão que. O barulho foi tão violento que. Então, ó, tão que, o par correlato. Mais um exemplo. Ah, outra coisa. Eu não falei da mobilidade sintática? Eu poderia começar aqui, que comeu com casca e tudo, sua fome era tanta. Faz sentido? Que acordou o bairro inteiro, o barulho foi tão violento. Que ficaram sem voz, os rapazes gritaram tanto? Não, não dá para fazer isso porque fica agramatical. Ou seja, não é a gramática normativa não aceita essa construção. É diferente das outras orações subordinadas adverbiais, portanto. Aqui essa mobilidade sintática não existe, tá? Aqui na consecutiva. Vamos lá. Os rapazes gritaram tanto, e aí? Os rapazes gritaram tanto, oração principal, que ficaram sem voz. Oração subordinada adverbial consecutiva, ó, tanto que, par correlato. Então, gente, agora vamos estudar as proporcionais. O vídeo está grande, estamos quase acabando.
Proporcionais. Expressam simultaneidade, ou seja, simultaneidade de coisas que acontecem simultaneamente, ao mesmo tempo. Proporção em relação à oração anterior. Locuções conjuntivas, à medida que, a proporção que, ao passo mesmo, quanto mais, mais, quanto mais, menos, e etc. Então, aqui a gente também percebe esse par correlato. Exemplo. Quanto mais o conheço, tanto mais o admiro. Então, aqui, gente, quanto mais o conheço, é a nossa oração subordinada adverbial. A subordinada começou primeiro. A subordinada iniciou a oração. Tanto mais o admiro é a nossa oração principal. Então, olha só, percebe que a gente tem quanto mais, tanto mais. A gente tem uma proporção, né? Então, aqui, uma oração precisa realmente da outra, tá? Como acontece, como a gente tem, então, esse par correlato também. Ou seja, eles precisam um do outro para que consigam ter sentido. Outro exemplo. Quanto mais a menina cresce, tanto mais ela fica bonita. Então, segundo exemplo, quanto mais a menina cresce, tanto mais ela fica bonita. Quanto mais a menina cresce. Gente, tem criança em casa, desculpa. Então, olha só. Quanto mais a menina cresce, tanto mais ela fica bonita. Quanto mais a menina cresce, é a nossa oração subordinada. Tanto mais ela fica bonita, meu filho, por favor, é a nossa oração principal. Ok? Então, quanto mais adverbial, quanto mais a menina cresce, oração subordinada, tanto mais ela fica bonita, oração principal. Gente, eu não tenho filhos, mas, né, trabalhar em casa é uma coisa, é um acontecimento. Vamos continuar, queridos. Vamos lá. Outra coisa. Professora, então, aqui a gente consegue perceber essa dependência sintática maior. Mas todas as proporcionais serão assim? Não, vai depender. Por exemplo, se eu digo para vocês a proporção que avança enxerga melhor. Eu, que tenho 4 graus. A proporção que avança enxerga melhor. Então, olha só. Aqui eu tenho enxerga melhor, oração principal. Ok, enxerga melhor. A proporção que avança é a minha oração subordinada adverbial proporcional. Eu posso, por exemplo, dizer a proporção que avança, enxerga melhor. Enxerga melhor a proporção que avança. Agora aqui, tanto mais eu admiro, quanto mais eu conheço. Tanto mais ela fica bonita, quanto mais a menina cresce. Seria estranho. Então, aqui, de fato, a gente tem essa dependência sintática maior. Mas, dependendo da oração proporcional, isso pode não acontecer, tá? Mas, gente, é só para que vocês entendam os conceitos, tá? Não fiquem preocupados com isso. Finais. Estamos quase acabando. Iniciam uma oração que indica circunstância de finalidade. Conjunção porque com o sentido de para que com o sentido de para que. Locuções conjuntivas para que, a fim de que. Exemplo, aproximei-me dela a fim de que ficássemos amigos, ficássemos friends, mais do que friends, como é que é? Mais do que amigos, friends. Vocês lembram disso? Aproximei-me dela, oração principal. A fim de que, separado, a fim de que ficássemos amigos. Oração principal, eu me aproximei, oração principal, aproximei-me dela. Oração subordinada, adverbial, final, a fim de que ficássemos amigos. Então, olha só, a fim de que ficássemos amigos, aproximei-me dela. Aproximei-me dela, a fim de que ficássemos amigos. Show, beleza, tá? Outro exemplo. Felipe abriu a porta do carro. Oração principal. Para que sua namorada entrasse, com o objetivo de que a sua namorada entrasse. Com o objetivo de ganharmos pontos com a sua namorada. Brincadeira. Então, olha só. Felipe abriu a porta do carro, oração principal. Para que sua namorada entrasse, oração subordinada adverbial final. Eu poderia dizer, para que sua namorada entrasse, vírgula, Felipe abriu a porta do carro. E aí, gente, se eu colocasse, para que sua namorada entrasse, vírgula, Felipe abriu a porta do carro. Eu teria vírgula, para que sua namorada entrasse, vírgula, Felipe abriu a porta do carro, uma vírgula que se justificaria. Por quê? Porque teve uma... Qual é a palavra, gente? A oração, ela foi deslocada. Aqui a vírgula está separando as orações. Se eu colocasse a oração subordinada antes da principal, ela estaria ali porque ela está ocupando um lugar que não é dela. Ela seria uma agregada. Uma palavra muito boa. Brincadeira. Mas ela estaria ocupando um lugar que não é dela, ok?
Temporais. E aí, agora nós acabamos. Último exemplo. Temporais. Iniciam uma oração que indica circunstância de tempo e em relação, ao fato expresso, expresso, é a mesma coisa. Pela oração principal, conjunções. Quando, mal, enquanto, cuidado com o mal, abraço o mal. Não, o mal é... Oração. Conjunção subordinativa, tá, gente? Conjunção subordinativa. Então, vamos lá. Quando, mal, enquanto, etc. Enquanto, cuidado, puxa uma setinha. Quer dizer, é um vídeo, né? Mas, enfim, escreve aí que o enquanto marca simultaneidade. Ou seja, coisas que acontecem ao mesmo tempo, se dão simultaneamente. Locuções conjuntivas, logo que, assim que, antes que, depois que, até que, desde que, cada vez que, sempre que, sem que e etc. Exemplo, quando você foi embora... Tem uma música, quando você foi embora eu fiquei chorando. Quando você foi embora, chegaram outros convidados. Oração principal, chegaram outros convidados. Quando? Quando você foi embora, marca tempo. Chegaram outros convidados, oração principal. Quando você foi embora, oração subordinada adverbial temporal. Eu posso dizer, chegaram outros convidados quando você foi embora? Sim. Então, opa. Eu não tenho aqui o meu par correlato, né? Aqui, de fato, essas orações, elas explicitam uma independência sintática maior do que outras. Maior, por exemplo, do que as consecutivas, do que as comparativas, tá? Mal você saiu, ela chegou. Então, ela chegou, oração principal. Mal você saiu, oração subordinada adverbial temporal. Último exemplo, assim que chegou à casa, deitou-se na espreguiçadeira. Deitou-se na espreguiçadeira é a minha oração principal. Assim que chegou à casa, a minha oração subordinada adverbial temporal. Ok, queridos? Queridos alunos, trabalhar em casa é uma coisa, né? Agora acho que tem uma obra que está acontecendo, se está dando para ouvir, eu espero que sinceramente que não, tá? Então, gente, o vídeo ficou muito longo, desculpa, mas é que eu queria explicitar essa questão de par correlato. Vocês perceberam o sentido disso? Porque se eu digo para vocês, desculpa, o seguinte, queridos, então a gente pode perceber que em relação às orações subordinadas substantivas, as orações subordinadas adverbiais, elas, embora a subordinada exerça uma função sintática na principal, que é de adjunto adverbial, elas mostram uma independência sintática muito maior do que, por exemplo, a substantiva, tá? Percebam, gente, não é que elas não precisam uma da outra, não é que a subordinada não exerce uma função sintática na principal, exerce sim. Mas eu quis mostrar para vocês que, por exemplo, quando você foi embora, chegaram outros convidados. Chegaram outros convidados quando você foi embora. A gente percebe uma mobilidade sintática, né? A gente percebe que quando você foi embora, exerce na oração principal uma circunstância, que é circunstância de tempo, e desempenha, então, em relação à principal, é adjunto adverbial. Entretanto, é diferente quando eu digo ele disse que iria à festa. Eu não posso parar só em ele disse. Perceberam? Ok? Como a gente já falou. Quando você foi embora, adjunto. Agora, ele disse que não iria à festa. Que não iria à festa funciona como objeto direto, só que é um objeto direto oracional porque tem verbo. Quando nós estudamos os complementos verbais, oração integrante, tá? É isso que eu quero que vocês entendam. E aí, se eu digo para vocês, então, gente, então a gente consegue perceber aqui que existe uma independência sintática maior nas adverbiais quando a gente compara as adverbiais com as substantivas. Mas, se isso não se dá em todas as orações subordinadas adverbiais, eu digo isso para vocês, isso fica confuso. Então, por isso eu quis falar sobre esse par correlato, tá? Mas, gente, o que vai ser cobrado de vocês, geralmente? A conjunção e as orações, elas precisam uma da outra, né? A gente primeiro estuda as orações coordenativas e as orações subordinativas e depois a gente estuda, então, as orações. Então, geralmente, quando a gente estuda a conjunção, é muito comum que você tenha que dizer qual é o valor, se é uma conjunção adversativa, se é uma conjunção conclusiva, né? Agora, quando a gente, por exemplo, estuda as orações, é muito comum que a banca peça que você saiba classificar a oração. A oração é uma oração subordinada adverbial proporcional?
tá? Que você saiba identificar e classificar as orações, ok? Beleza? Então, gente, é só para que vocês entendam. Eu queria que vocês deixassem um comentário para mim em relação a isso. Professora, entendi. Eu entendi. Professora, não entendi. Por favor, quero que vocês, como foi um vídeo longo e eu quis falar isso para vocês com mais detalhes, eu gostaria muito que vocês me dessem esse feedback. Eu ia ficar muito, muito feliz, mesmo. Vocês podem fazer isso no próprio YouTube, porque o vídeo vai ficar lá. Vocês podem fazer isso na plataforma, tá bom? Então, gente, muito obrigada. Fiquem com Deus. Até mais. E, por favor, mandem dúvidas e também falem comigo sobre isso, tá bom? Me digam se vocês não entenderam, se vocês quiserem mais detalhes. Ah, professora, na próxima aula, a próxima aula vai ser sobre as orações subordinadas reduzidas. Mas, professora, eu queria que isso ficasse mais claro. Pode fazer um outro vídeo? Eu queria, tá? Fiquem tranquilos, tá bom, gente? Contem comigo. E é isso. Não desistam. Corram atrás dos sonhos de vocês sempre. Beijos e fiquem com Deus. Bye, bye.